Independente dos resultados nas urnas, para mim, o Brasil já perdeu a eleição. Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu decidi voltar a falar de política. Política se tornou um tópico de conversa muito desconfortável hoje em dia. É parte daquela crença popular e irracional de que não se discute política, não se discute religião e não se discute time de futebol. Exceto por time de futebol, que eu acho que realmente não é um tópico interessante de conversa, eu diria que os outros dois pontos são coisas que nós devemos de conversar a respeito, sim, e conversar muito. Eu não sei qual foi o momento que as pessoas pensaram que a opinião era uma coisa tal como uma joia rara e preciosa que você deveria de manter num pedestal e que ninguém poderia chegar nem perto de tocar naquilo. O nosso país tá cheio de opinadores. E sinceramente, eu acho isso uma merda. Eu digo que, na minha opinião, o Brasil já perdeu a eleição justamente por conta da maneira como está se dando o nível do nosso debate e discussão política. É um debate neurótico, é um debate ansioso, é um debate que não tolera ideias, ele só tolera ideologias, ele só tolera tentar enxergar no outro o inimigo que foi formado na cabeça deles. As pessoas parecem não aceitar o fato de que algumas questões não têm dois lados equivalentes ao qual nós temos que dar ouvido e atenção. Algumas vezes existe um lado racional e existe um lado simplesmente estúpido da discussão. Não tem como comparar como duas opiniões de peso equivalente que têm que ser escutadas quando a gente está falando sobre um fato científico, tal como o fato de que a Terra é geoformada, ela é redonda, ela tem um formato esférico, parecido com uma esfera. E dizer que você tem que olhar o outro lado da discussão e levar em consideração que a Terra pode ser plana. Não, isso não são duas coisas que têm pesos iguais e que para serem comparados. Uma coisa é um fato científico, uma outra coisa é um devaneio estúpido. Do mesmo modo, as pessoas parecem desconsiderar que existe sim um modo racional, claro, sobre como se pensar política, sobre como se pensar a gestão de um país, de uma nação e os problemas que a gente enfrenta nele. Parece que as pessoas querem todas terem a sua opinião política preservada e respeitada quando elas desconsideram que elas podem estar simplesmente falando um monte de asneira. E a coisa fica pior quando mesmo as pessoas que tentam ter uma visão lúcida, consciente, se deixam contaminar por um sentimento de entusiasmo, tal como uma pessoa que está torcendo por um time de futebol. Eu cito aqui o caso do atentado que foi feito a um dos candidatos à presidência. Quando esse atentado aconteceu, voou merda de todos os lados. Houveram pessoas que nem piscaram antes de começar a dizer que acha que foi um atentado falso, que foi forjado, que não aconteceu de fato, que tudo é bobagem, é uma mentira, que estavam inventando a história do atentado. Nem esperaram o veredicto médico, nem esperaram passar uma semana, um mês, para poder avaliar melhor o que foi que realmente aconteceu. As pessoas estão tanto nessa urgência, nessa necessidade de já proferir um julgamento, um veredicto sobre uma situação, que elas nem param para esperar para saber, esperar para se ter mais evidências, para se dizer o que realmente aconteceu naquela circunstância. Por outro lado, também tiveram loucos tentando atrelar e forjar evidências de que quem mandou fazer esse atentado foi um determinado partido político X ou Y, até mesmo pegando foto da pessoa que fez o atentado e tentando colocar no comício de outros políticos. Esse é o nível em que se está dando o nosso debate político na esfera pública de conversa, na esfera de assuntos que as pessoas compartilham em comum e a maneira como eles discutem a respeito disso. E sabe qual é um assunto que eu tô vendo ser ignorado em praticamente
todos os debates e durante quase toda a discussão política na corrida eleitoral? Educação. É óbvio que educação é um tema super sensível para mim por conta de eu ser um professor, por conta de eu estar estudando licenciatura, por conta de ser aquilo que eu faço e engajo naturalmente. Eu durmo e eu acordo sendo professor e vivendo a realidade da educação. Não existe profissão mais politicamente engajada do que a profissão de um professor. Muitas vezes nós somos mais politicamente engajados, inclusive do que militantes e do que políticos que estão eleitos na política. E sabe por que o professor é provavelmente a profissão mais politicamente engajada? Porque são os professores que são responsáveis por constituir os novos cidadãos que vão gerir a nossa geração futura. Vão ser os novos médicos, os novos advogados e até mesmo os novos políticos. E quando eu vejo o assunto da educação ser tão ignorado no debate político, eu me preocupo muito, porque desde sempre nós vivemos a tensão entre o que a escola provê para a sociedade enquanto formação de novos civis e o que a sociedade espera que a escola faça. Sempre que a educação falha em algum momento em constituir os indivíduos tal como a sociedade cobra que ela faça, todo mundo critica a educação. Mas agora, se a sociedade não se preocupa com que tipo de indivíduo ela está formando na educação, não tem como nada evoluir, não tem como nada dar certo. Existem pesquisas que comprovam que maior transparência nas atitudes políticas e que países com menores índices de corrupção comutam com países com excelentes índices educacionais, pois uma civilização bem instruída é uma civilização crítica, é uma civilização que não tolera corrupção, que não tolera os escândalos que têm sido feitos, que não tolera má administração e que vota melhor e que discute melhor sobre os próprios temas e sobre os próprios problemas. Mas como dizem, parece que a crise na educação que a gente vive não é uma crise, mas é um projeto. É um projeto que permite manter uma classe inteira de pessoas dominadas. Uma classe inteira de pessoas que não se reconhecem como classe política. A classe inteira de trabalhadores que não se reconhecem como classe de trabalhadores, que não votam como trabalhadores, que não pensam como trabalhadores, que aceitam o discurso daqueles que é a classe dominadora. Aceita o discurso de defender justamente aqueles que querem tolher os próprios direitos. Quando as pessoas não têm instrução, elas acabam trabalhando para piorar a própria vida e vota com um sorriso no rosto fazendo isso. Independente de quem a gente conseguir eleger, independente de quem vencer nas urnas, o Brasil tem um problema muito grave. Nós não temos diálogo. Nós não sabemos nos reunir e conversar sobre os nossos problemas de maneira concreta, de maneira lúcida, sem a venda das estúpidas falsas ideologias. Porque até mesmo uma boa ideologia ainda serve para ter uma visão mais crítica sobre a realidade, mas o que as pessoas acham que é ideologia, na verdade é só um bando de asneira mesmo. Para mais desabafos sobre a insanidade política que nós estamos vivendo, mantenham-se antenados com Causofia e até por acaso.